Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de matemática básica. A aula de hoje a gente vai falar sobre frações. Pessoal, frações é um conceito bastante básico, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo, né? Relembrar é mais fácil que aprender. Então, uma coisa que eu sempre faço, né? Eu até uso para mim essa técnica, né? É, se você está relembrando, acelera o vídeo, bota para acelerar. O YouTube tem essa ferramenta, né, essa possibilidade de você fazer, e você consegue acompanhar e ir relembrando, porque é mais fácil do que aprender. Se eventualmente tiver dúvida em algum assunto, você desacelera, assiste de novo. Aliás, todos os vídeos aqui eles são gratuitos, então você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Por isso que eu sempre falo, né? Você pode dar um clique, pode curtir, pode compartilhar, né? Porque os vídeos são gratuitos, né? O esforço é muito pequeno de dar um clique no mouse, de compartilhar, botar no grupo, eventualmente, se inscrever no canal. Mas embora o conceito de frações ele seja muito elementar, muito básico, ele vai fundamentar outros assuntos que a gente vai conversar mais para frente. Então, é aquilo que eu digo, né? A pirâmide, a gente tem que ir construindo, os assuntos básicos precisam estar consolidados, a base da pirâmide precisa ser forte, tá? Para sustentar o nosso conhecimento. Então, a gente vai falar sobre frações, né? Mais uma vez. Então, a fração é a representação de um todo dividido em partes iguais. Perceba, a representação de um todo dividido. Eu estou representando, então, uma operação de divisão, certo? A fração é formada por dois números inteiros. O primeiro, ou superior, é o numerador, certo? E indica o número de partes reunidas, ou o número de partes de interesse, certo? O segundo, o inferior, é o denominador, indica o número de partes em que se divide, certo? O denominador não pode ser igual a zero, tá? Então, é, a fração, né, como está representada aqui embaixo, né, formalizado, A sobre B, né, sendo B diferente de zero, A é o numerador e B é o denominador. Então ele é a representação da divisão, como a gente viu, né? Aqui, ó, o A é o dividendo, o B é o divisor, você tem um quociente e você tem um resto. Então, o B como divisor e o B como na fração como um denominador, eles não podem ser iguais a zero. Então, ele tem que ser diferente de zero, tá? E perceba, né? Como ele é representação de uma divisão, né, o quociente é o resultado da operação dessa fração. Quer dizer, se você resolver, né, a fração, você vai ter um quociente, certo? Então, seguindo aqui, a fração, né, ela tem uma notação, né, como a gente denomina ela, né? Então, o numerador a gente sempre lê como um numeral cardinal. O que é o numeral cardinal, Rian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, tá? O denominador, ele já depende, né? Como a gente vai ler ele. Se ele for até 10, né? Até igual a 10, né? Menor ou igual a 10, a gente vai ler como um numeral fracionário, tá? O numeral fracionário não tem esse nome à toa. Por quê? Porque na fração, se o seu denominador, por exemplo, é 2, a gente lê como meio. Então, qualquer número que tiver aqui, por exemplo, 3, a gente lê como cardinal, 3. E o denominador vai ser meio. Se o denominador for 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, e assim sucessivamente. Tá? Agora, se for superior a 10, aí a gente lê ele como cardinal, 11, 12, 20, 500, mas acrescenta a palavra avos. Avos. Então, se eu tivesse aqui 3 sobre 20, eu leria 3 20 avos. Tá? Ah, se tivesse 5 sobre 12, 5 12 avos, tá? E existem alguns casos, esse é o caso geral, existem alguns casos específicos, né? Ah, se o denominador é maior que 10, mas é múltiplo de 10, a gente também usa número fracionário, tá? Então, se for 10, a gente usa décimo, né, que é a regra anterior, mas se for 100, a gente usa centésimo. Então, 7 sobre 100 é 7 centésimos, tá? Mil, milésimos, é, milhão, milionésimo, bilhão, bilionésimo, e sucessivamente. Quando o denominador é um, a gente lê como o próprio numerador. Perceba, qualquer número inteiro, né, aqui, por exemplo, o 3, se a gente pode representar ele como uma fração. De que maneira? Fazendo o denominador um. Por quê? Porque qualquer número, né, aqui dividido por um, ele vai ser igual a ele mesmo. Então, o 3 sobre um é a mesma coisa que o 3, tá? E a gente lê ele como 3.
Essa fração aqui, né, 1 sobre 2, a gente lê como meio, tá? Não lê como 1 meio. 1 meio é esse número aqui, tá? Que é um número inteiro mais a fração meio, certo? 1 sobre 2, essa resolução aqui vai te dar o quê? 0,5, é a representação decimal dessa fração, tá? Agora, essa fração aqui é outra coisa. Você poderia representar por 1 meio, tá? São coisas diferentes. Então, se não tiver um ali inteiro na frente, você tem apenas o meio. Aqui só tem uma noção intuitiva, né? Eu tenho um todo, uma parte que não está dividida, eu tenho então um, certo? E a gente viu que a gente pode representar qualquer valor com um denominador 1 embaixo, que vai ser igual a 1 isso aqui, né? Então é um inteiro. Eu dividir por 2, né? Agora eu tenho o todo dividido por duas partes iguais, e eu selecionar essa parte aqui de interesse, então eu dividi por duas partes iguais, eu tenho um denominador 2, certo? Se eu selecionei uma parte de interesse, eu tenho meio, certo? Aqui eu dividi por quatro partes iguais, então eu tenho um denominador 4, a gente já viu isso. Se eu selecionar duas partes de interesse, eu tenho 2 quartos, certo? Aqui eu dividi por 1, 2, 3, 4, 8. Então eu tenho um 8 no denominador. E se eu selecionar essas frações aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 oitavos, certo? Sendo que cada um aqui, se eu selecionar 1, eu tenho 1 oitavo. Aqui eu tenho 1 quarto, tá? Aqui eu tenho meio mesmo, é meio e meio. Eu quero que vocês percebam o seguinte, né, adiantando. Aqui eu selecionei um só, aqui eu selecionei dois, aqui eu selecionei quatro. Mas você vai perceber que eles ocupam exatamente o mesmo espaço do inteiro, que é essa parte toda aqui, certo? Toda essa parte aqui, independente da divisão, tá vendo? Então, essas são as chamadas frações equivalentes. Então, a gente vai ver igualdade de fração ou frações equivalentes. Então, como define, né? Então, duas frações quaisquer, né? A sobre B e C sobre D, com B sendo diferente de zero e D também diferente de zero, a gente já viu por quê, né? E que isso é uma regra. Elas são iguais, C e somente C, o A vezes D é igual a B vezes C. Então, você vai perceber que tem um cruzamento aqui, ó. A vezes D e B vezes C. Se A vezes D é igual a B vezes C, então a gente pode dizer que essas duas frações aqui são iguais ou são equivalentes. Então, aqui a gente tem, né, mais uma vez, mostrando intuitivamente aqui, né, que a gente dividiu em 2, e tem meio, aqui a gente dividiu em 4, tem 2 quartos, aqui em 8 e tem 4 oitavos. Só que eles, de fato, aqui está vendo uma figura, né, parece igual, mas será que são o mesmo? Então a gente vai botar o meio aqui, e a gente vai ver se elas são iguais, né? 2 sobre 4. Bom, como é que a gente faz? A gente multiplica cruzando, certo? Então, 1 vezes 4, 4 vezes 1, é igual a 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 1 é 4. Então, de fato, essas frações aqui são iguais. O mesmo vai acontecer para meio e 4 oitavos, né? 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 4 é 8, tá? Daqui para cá também, né? 2 vezes 8, 16 e 4 vezes 4, 16, certo? Aqui é a mesma coisa, mas só mostrando uma configuração diferente, tá? Essas são as frações equivalentes, muito fácil, né? Aqui, né, mostrando mais uma vez, né, a gente está pesquisando aqui a igualdade das frações, né? Então, nesse aqui, eu tenho a divisão por 6, né? Então, eu tenho um denominador, tem o denominador 6, e a gente selecionou três partes, né, de interesse aqui, 3 sobre 6, 3 sextos. Aqui a gente divide por 4 e selecionou 2. Elas são iguais? Bom, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12. Então, de fato, são iguais, certo? Multipliquei cruzando aqui, como a gente viu. Aqui eu dividi por 2, selecionei 1, então eu tenho meio. Aqui eu dividi por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então eu tenho 10. Selecionei 1, 2, 3, 4, 5. Perceba, pessoal, que aqui não está contíguo, como a gente viu aqui, né? Tá aqui contíguo, ou seja, um do lado do outro, né? Eu selecionei esse, selecionei esse. Porque perceba, o numerador é o número de elementos reunidos ou de interesse. Aqui, os elementos reunidos ou de interesse estão representados pela cor, certo?
Então, foram apenas 5, independente de eles estarem contíguos. 5 vezes 2 é 10, 1 vezes 10 é 10. Então, eles, de fato, são frações, né, equivalentes ou iguais, né? Aqui eu dividi por 3 e selecionei 1, então eu tenho 1/3. E aqui eu dividi por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E selecionei 1, 2, 3, 4, tá? Bom, será que são iguais? 3 vezes 4 é 12. 8 vezes 1 é 8. Opa, deu coisa errada aí, tá? Porque 3 vezes 4 é 12. 12 é diferente de 8, certo? 12 é diferente de 8. Então, não são equivalentes 1/3 e 4/8. Não são frações equivalentes, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Dividi em 12 partes. Selecionei duas. Tá? Aqui eu dividi em 1, 2, 3, 6, certo? E selecionei uma só. Então, 12 vezes 1 é 12 e 6 vezes 2 é 12. Então, aqui, de fato, eu tenho uma igualdade, né, ou uma equivalência entre as duas frações, tá certo? Aqui é só para demonstrar que essa definição de igualdade, equivalência de frações, ela já começa a nos dar uma ferramenta, né? O que a gente acabou de aprender, a gente vai ver equação nos vídeos posteriores, mas aqui a gente já consegue resolver uma equação, perceba, com o que você acabou de aprender. Olha só, eu tenho duas frações aqui, certo? Tenho uma fração 2 sobre x e 6 sobre 3. Eu estou dizendo que essas frações são iguais, ou seja, elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, qual é a regra que a gente acabou de ver? A gente viu que o produto cruzado aqui tem que ser igual, porque eu disse que elas são iguais. Eu tenho um sinal de igualdade aqui. Então, obrigatoriamente, o 2 vezes 3 vai ter que ser igual ao 6 vezes o x, certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu estou dizendo que as duas frações são iguais, né? O 3 sobre 6 é igual ao x sobre 8, certo? Então, obrigatoriamente, o 3 vezes 8 vai ser igual ao 6 vezes x. É isso, pessoal? Então, olha só, 2 vezes 3 é 6, certo? Então, aqui a gente pode fazer por intuição, né? A gente sabe que qualquer número, se eles são iguais, o x obrigatoriamente aqui vai ser 1, certo? Porque 1 vezes 6 vai ser igual a 6. Mas a gente também pode, porque aí a gente vai ver a equação nos próximos vídeos, mas a gente pode passar também o 6 para lá dividindo, e aí a gente vai ter uma fração 6 sobre 6, que vai ser igual a x, e isso aqui é igual a 1, né, pessoal? 6 sobre 6, 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, x aqui é igual a 1, tá? E aí a gente descobriu o valor da incógnita. A incógnita ali é x é igual a 1. Aqui é a mesma coisa, né? 3 vezes 8 é 24. E a gente pode, né, por intuição aqui, a gente sabe que 6 vezes 4 é igual a 24. Então, x seria igual a 4. Mas, a gente vai ver isso posteriormente, né, para fazer resolução de equações de primeiro grau, que é o caso aqui, a gente passaria o 6 para cá, certo? E isso daria, né, x aqui, né, 24 dividido por 6, então o x seria igual a 4, tá? Então é só para demonstrar, né, adiantando aqui, que só o aprendizado dessas frações equivalentes, né, de a gente obter essa igualdade por meio do produto ali cruzando, né, esses valores, a gente consegue já resolver, né, alguns tipos de equações, tá? Então, esse foi o conteúdo desse vídeo. Obrigado por assistir até agora. Se ficou com alguma dúvida, bota nos comentários ou me segue lá no Instagram, Data Review, manda um direct lá, vou tentar resolver a sua dúvida. Se você tem alguma crítica, sugestão, também escreve aí. Se curtiu ou não curtiu, faz, né, se manifesta aí, ou curtindo ou descurtindo. E se achar que alguém possa se interessar também, compartilha, por favor. Se inscreva no canal, né? Acompanhe os vídeos para você aprender de maneira consolidada, forte, para você construir sua base de conhecimento aí. E muito obrigado, até o próximo vídeo.